dia 18 de fevereiro, estamos iniciando mais um programa do Sistema Renovar em Cristo, um programa que hoje transmitiremos Buscai as Coisas do Alto, um programa semanal que todas as noites de sábado acontecem, e hoje essa responsabilidade está comigo. Eu me chamo Jailson Nazário e agradeço a todos os internautas que nos acompanham através do Sistema Renovar em Cristo, através do Facebook e através do YouTube. Sejam bem-vindos a este programa, a esta transmissão. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho, a palavra de Jesus, que nos alimenta espiritualmente, que nos dá fé, confiança, para seguirmos nesta caminhada em direção ao Reino Eterno. Neste momento, vamos agradecer a Deus, mas também vamos nos concentrar para ouvir uma música de agradecimento a todos que nos acompanham, para, após a música, iniciarmos o nosso programa Buscar as Coisas do Alto. Impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti. Por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Queridos irmãos, neste momento, vamos abrir os nossos corações para ouvir Jesus, que está sempre conosco, para agradecer a Jesus pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pelos nossos irmãos em Cristo. Neste momento, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, por nos ouvir, não só nos momentos de agradecimento, mas também por nos ouvir na hora do sofrimento, na hora das tribulações, nos momentos que a gente mais precisa de Jesus. Ele está sempre disponível para nos ouvir e para nos atender. Mas nós somos pecadores, sabemos disso. Estamos sempre pecando, sempre caindo nas tentações do inimigo. E nós precisamos nos fortalecer em Cristo, para que quando esses momentos chegarem, nós estejamos fortes
de posse do Espírito Santo, de posse do dom da fortaleza, do temor a Deus, da piedade, para que, munidos desses dons do Espírito Santo, nós sejamos capazes de nos defender das investidas do maligno. E assim como a canção nos diz, porque tenhamos medo, porque tenhamos momentos de tristeza. Nós temos essa fraqueza porque é da natureza humana, mas se nós estamos com Jesus, se nós caminhamos com Jesus, nós acreditamos com Jesus, essa tristeza e este medo desaparecerão, porque a confiança em Jesus nos fortalece nesses momentos difíceis. E cada um de nós tem essa possibilidade de superar essas tribulações quando nós estamos verdadeiramente com Jesus, caminhando com Jesus, acreditando em Jesus. O apóstolo Paulo nos informa, em sua segunda carta aos Coríntios, que nos momentos de tribulações por quais ele passou, e foram muitos, ele nos ensina que naqueles momentos de sofrimento, de dores, ele se revestia, ele se fortalecia, porque ele acreditava que estava com Jesus e Jesus estava com ele e tudo ele suportava. Então aprendamos essa lição de Paulo, dos outros apóstolos também que passaram por essas tribulações e superaram e venceram o sofrimento e hoje estão com Deus, com Jesus, no reino eterno. Então, neste momento, convido a todos para a gente fazer um momento de reflexão de cada um de nós. Façamos a nossa reflexão pessoal no dia de hoje, nessa semana que está findando. Enfim, façamos uma reflexão da nossa vida, como está a nossa vida hoje com Jesus. Muitas das falhas que nós cometíamos no passado, hoje caminhando com Jesus, muitas dessas falhas nós já superamos, já não as praticamos mais. Mas outras falhas ainda nos perseguem. E nós precisamos evitá-las de toda e qualquer maneira, de qualquer modo. E para isso é preciso estar revestido com a proteção divina. Que Jesus, com a sua misericórdia de sempre, nos abasteça com o seu Espírito Santo e nos proteja nesta caminhada que não é fácil. Iniciar uma caminhada com Jesus é fácil, mas manter-se nesta caminhada é mais difícil. Mas o irmão que crê em Jesus, que acredita em Jesus, ele vai até o fim dessa jornada, com todas as dores, com todo o sofrimento, porque nós sabemos que no fim desta caminhada há uma recompensa que o Senhor nos promete, que é a vida eterna. Então, queridos irmãos, acreditem nisso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estando com Jesus, nós enfrentaremos todas as tribulações por quais deveremos passar ou estamos passando neste mundo. Nós não estamos aqui para ficar no mundo. Nós estamos aqui de passagem, porque o nosso destino final é o céu, é o reino de Deus, não é a terra. Então vamos ouvir uma música para nos preparar para um momento que está próximo, que é a palavra do Senhor.
Queridos amigos, neste momento, ouviremos o testemunho de um santo, São Teotônio, que é hoje comemorado o santo do dia pela Igreja Católica. E Santo Teotônio, o primeiro santo português e fundador do mosteiro Santa Cruz, é o nosso santo de hoje, que nós vamos ouvir o escrito sobre este santo e, ao final, vamos conhecê-lo mais profundamente. Nascido em Genfei, na França, Portugal, São Teotônio foi religioso. Desde criança, foi confiado aos cuidados de seu tio-avô, Dom Crescónio, que era bispo de Coimbra. Com auxílio do tio, estudou filosofia e teologia e, em seguida, foi ordenado sacerdote. Recusa aos cargos e títulos. Nascido de Viseu, aos 30 anos, na cidade de Viseu, aos 30 anos, tornou-se o prior da Sé. Ofereceram-lhe funções como o cargo de prior dos cônegos, regrantes de Santo Agostinho e a custódia do Santo Sepulcro, quando ele esteve por 2 vezes em Jerusalém, na Terra Santa. Também ofereceram o bispado da Sé de Viseu, mas, com liberdade interior, ele recusou a todas. Ao regressar da Terra Santa para Portugal, foi um dos reformadores da regra dos cônegos regrantes, junto com os outros religiosos. Com mais 11 irmãos, fundou a Ordem dos Cônegos Regrantes de Santa Cruz, Mosteiro Santa Cruz. Tornou-se seu primeiro prior. Um homem sábio, ele foi suporte ao jovem Afonso Henriques durante a independência de Portugal e tornou-se conselheiro do então rei Dom Afonso I. Tinha como amigo pessoal São Bernardo de Claraval. Com 70 anos, renuncia ao cargo de prior, desejando passar os últimos anos de sua vida dedicados à oração e à contemplação. Morreu 10 anos depois, em 18 de fevereiro de 1862, em Coimbra. Apenas 1 ano depois de sua morte, foi canonizado e é o primeiro santo português elevado aos altares. Ficou conhecido por ser um grande reformador da vida religiosa. A ordem religiosa se estendeu até o Brasil, sendo que, no país,
a 2 mosteiros, Ordem dos Cônegos Regrantes da Santa Cruz, um em Guaratinguetá, São Paulo, e outro na Diocese de Anápolis, Goiás. Desta forma, conhecemos um pouco do Santo Teotônio, o primeiro santo português e fundador do Mosteiro Santa Cruz. Em seguida, nós ouviremos o que Jesus quer nos ensinar com o seu Evangelho de hoje. Mas antes, vamos finalizar esta parte do Santo Teotônio com uma oração dedicada a ele. Senhor meu Deus, São Teotônio foi firme no que percebia ser a voz do céu ao seu respeito. Eu te peço, Senhor, dai-me a graça de, nas minhas decisões e renúncias, ser firme em ti, para que eu não fuja da sua vontade. Amém. São Teotônio, rogai por nós. Canção nova para o mundo. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Eu quero te conhecer. Preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Neste momento, ouviremos o que o Senhor deseja nos transmitir. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estava todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus:
por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Queridos irmãos, quando nós queremos conversar com Deus, com Jesus, nós vamos à igreja, ou nós oramos, ou nós rezamos, porque é nesses momentos, no momento da reza, no momento da oração, no momento da Eucaristia, que nós procuramos Jesus. E nós sempre vamos encontrar Jesus, porque Jesus nunca nos abandona. Mas, diferentemente, quando nós estamos diante do Evangelho, é Jesus que quer falar conosco, é Jesus que quer transmitir algo para nós, é Jesus que quer nos ensinar algo. Então, na oração, nós procuramos Jesus, mas no Evangelho é Jesus que nos ensina algo, Jesus que quer falar conosco. Então, para que nós estejamos preparados para este momento em que o Senhor quer falar conosco, é necessário que o nosso coração esteja receptivo à palavra. É por isso que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo, e vocês comigo. Então, Jesus nos convida, mas é preciso que nós estejamos com o coração aberto e receptivo para que Jesus venha até nós e que a sua palavra faça sentido em nossa vida, que a sua palavra nos preencha espiritualmente com esse dom do conhecimento, do dom da fortaleza, o dom da sabedoria, para que não só ouvimos a sua palavra, mas que também e principalmente nós possamos proclamá-la verdadeiramente. Então, neste evangelho de hoje, Jesus nos conta, ou nos ensina, melhor dizendo, que ele convidou três primeiros apóstolos que ele encontrou, que ele chamou: Pedro, Tiago e João. Tiago e João são irmãos, né? E o quarto que foi chamado junto de Pedro foi o irmão de Pedro, que era André, mas nesta passagem do Evangelho, André não está presente. Então Jesus chamou esses três discípulos, esses três apóstolos, e subiram ao Monte Tabor. E lá chegando, Jesus se transfigura, Jesus se modifica perante esses três apóstolos. E esses três apóstolos, como diz o Evangelho, com medo, eles veem Jesus transfigurado, Jesus glorioso, uma luz branca, uma luz resplandecente. E esses três discípulos conseguem ver Elias, Moisés e Jesus conversando. Pensando bem, queridos irmãos, o que Jesus quer nos ensinar ou nos dizer nesta passagem? Jesus, Moisés e Elias, no topo do Monte Tabor. Nós sabemos que quanto mais nós nos aproximamos do céu, nós
também nos aproximamos de Deus. É por isso que o programa é Buscai as coisas do alto, do céu. Nós vimos no Testamento, no Novo Testamento, que Jesus sempre, após as visitas aos pobres, após a caminhada, ele sempre se dirigia a um local isolado. E em Israel tem muito dessas elevações. E nós sabemos que Jesus passou por várias delas, né? Então hoje, neste monte Tabor, Jesus, Moisés e Elias estão juntos. E nós sabemos que Moisés, quando estava no deserto, conduzindo o povo de Deus do Egito até a terra prometida, Moisés precisou subir a um monte para falar com Deus, para ouvir o que Deus tinha para lhe anunciar e, posteriormente, Moisés divulgar esse enunciado de Deus para o povo. Foi necessário que Moisés subisse ao Monte Sinai, para que ele ouvisse o que Deus queria transmitir para o seu povo. Então Moisés teve que subir ao morro. Elias também teve que subir ao monte, o Monte Carmelo. Foi de lá que Elias ouviu o que o Senhor tinha a lhe dizer com relação ao rei Acabe e seus sacerdotes. Então foi dali que partiu também a orientação de Deus para o profeta Elias e como ele deveria enfrentar os sacerdotes do rei, do Baal, etc., para combater esses deuses falsos. Então Elias também teve que estar no Monte Carmelo para fazer o contato com Deus, ouvir as suas recomendações e transmitir para o rei Acabe. E Jesus também, fazendo uso dos montes, Jesus também subiu o Monte das Oliveiras para transmitir aos seus discípulos as bem-aventuranças. Também foi no Monte das Oliveiras que Jesus passou por momentos difíceis. Então, o monte está sempre presente na vida desses grandes profetas, Moisés, Elias e, mais recentemente, Jesus. Então, estar no monte é estar mais próximo de Deus. Mas não podemos permanecer no monte. É preciso descer ao vale, porque a vida continua e porque a missão de Jesus também continua e precisa ser anunciada. A missão de Jesus, o reino de Deus, precisa ser anunciada a todos, para que todos, ouvindo a sua palavra, voltem-se para Jesus. E nós sabemos que ainda temos um caminho muito longo para percorrer, porque ainda há muitos irmãos que teimam em não seguir Jesus. Então, esta passagem do Monte Tabor, essa transfiguração de Jesus, é um prenúncio do que vai acontecer com Jesus. É preciso descer a montanha, porque Jesus tem uma missão a cumprir, e essa missão passa pela cruz. E é por isso que ele alerta os discípulos, quando ele diz que é necessário que o Filho do Homem, seja crucificado, mas este Filho do Homem também ressuscitará. E aí os apóstolos ficam em dúvida, né? O que ele quer, o que o Mestre quer dizer com ressuscitar dos mortos? Então, mesmo que Jesus diga o que está acontecendo, os discípulos ainda não estão preparados espiritualmente para entender o que Jesus sempre está
por alertá-los. Vemos também nesta passagem do Evangelho uma segunda vez onde Jesus é apresentado pelo Pai. Nós já vimos essa passagem no Rio Jordão, durante o batismo de Jesus, quando João Batista o batizou com água, uma pomba em forma de Espírito Santo desceu sobre Jesus e do alto o céu se abre e Deus anuncia: este é meu filho amado. E hoje, mais uma vez, no alto da montanha do Monte Tabor, Deus se faz presente e anuncia para todos que estão neste monte que ouça o que Ele está dizendo, ou seja, Deus está dizendo: ouçam o que meu filho está falando e prestem muita atenção, porque a palavra de Jesus é verdade. E como eu falei, esta passagem, essa transfiguração, essa glória de Jesus é um prenúncio do que irá acontecer futuramente, porque essa passagem do Evangelho no Monte Tabor foi antes da crucificação de Jesus. Então Jesus já está preparando seus discípulos para o que virá, pelo sofrimento pelo qual ele vai passar, pelas dores que ele vai sentir, pelo medo que os seus seguidores vão ter, porque vendo o Mestre sendo crucificado, condenado, crucificado e morto, eles também terão o mesmo medo de passar por uma situação igual a de Jesus. E nós sabemos que o cristão deve imitar o seu Mestre. E é por isso que seguir Jesus não é fácil. Porque uma vez decidida, uma decisão tomada de seguir Jesus, nós temos que ter a certeza de que realmente tomamos a decisão certa. Porque seguir Jesus passa pelo sofrimento, passa pela dor, passa pela cruz e também pela morte. Mas nós sabemos que no final de tudo isso há uma recompensa, porque Deus nos promete a vida eterna. E Jesus confirma isso: aquele que crê em mim viverá para sempre. Aquele que crê em mim e está comigo verá o Pai face a face. Então, esta é a nossa recompensa. A recompensa do cristão que acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Redentor e nosso Salvador. E para seguir Jesus, temos que renunciar a nós mesmos, como foi dito no Evangelho de ontem, que Jesus nos confirma: se quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si próprio. E renunciar a si próprio é a gente deixar a nossa vida terrena, nossa autossuficiência, nossa grandeza de querer ser sempre o maior, o melhor, o forte, querer ser o principal, o famoso, o poderoso. E tudo isso aqui na terra é uma falsa felicidade, porque Jesus nos ensina o contrário. Para seguir Jesus, nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Nós precisamos olhar para o outro, nós precisamos olhar para o nosso irmão, nós precisamos olhar para aquele que necessita da nossa ajuda, do nosso apoio, da nossa solidariedade. E este homem que se denomina famoso, poderoso, jamais vai praticar essa virtude de olhar com caridade, com fraternidade para o irmão que sofre. Ao contrário, ele quer mais, muito mais, e passa por cima de todos que estiverem
abaixo dele. Então, seguir Jesus é praticar as ações que Jesus nos ensinou quando esteve aqui conosco. É praticar o amor, a caridade, a fraternidade, é estar disponível para o irmão, é ajudar o irmão nas suas necessidades, nas suas dores. E o que o mundo nos ensina é diferente deste ensinamento de Jesus. Só para ficar bem claro essa diferença, Jesus nos conta uma parábola do rico, né, que o rico chega para Jesus e diz: Mestre, o que devo fazer para ganhar este reino de Deus que vós anunciai? E Jesus diz: siga os mandamentos da lei de Deus. E aí o rico responde: todos esses mandamentos eu já os pratico desde criança. E Jesus responde: então você está no caminho certo. Mas para merecer o reino de Deus, venda tudo o que você tem e distribua com os pobres, porque Jesus sabia que aquele era um homem rico. E diante dessa orientação de Jesus, o rico que não queria perder a sua riqueza, não queria perder o seu poder de mando, de controle sobre tudo e sobre todos, baixou a cabeça e foi embora. Perdeu o reino de Deus. E aí Jesus diz aquela palavra famosa que nós sabemos: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico não abre mão da sua riqueza, do seu poder, da sua fama. Mas o cristão que caminha com Jesus não tem esse pensamento. Tudo que tem de coração deseja compartilhar com o irmão que não tem nada ou que tem pouco. E é isso que Jesus nos ensinou, e é isso que Jesus nos ensina. E no Evangelho de hoje, Jesus quer nos transmitir, mais uma vez, que nós precisamos estar atentos e vigilantes, que nós precisamos estar em oração, que nós precisamos buscar a Deus, porque estando com Deus, nós estamos protegidos dos inimigos, de todos os males, e estando com Jesus, nós estamos preparados para as tentações do inimigo. Que o Evangelho deste dia nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê penitência, nos dê paz, para que a decisão que nós tomarmos hoje, quem já tomou essa decisão de seguir Jesus, não renuncie, e aqueles que ainda não tomaram, sejam encorajados a tomar uma decisão. Escolher caminhar com Jesus. Nós não temos muitas opções. Nós temos duas opções, não existe uma terceira. Ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos neste mundo sob o controle do inimigo. Então, que nós saibamos tomar a decisão certa. E a decisão certa hoje é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. O mundo quer desfigurar meu viver, trazendo os meus olhos ao que vai perecer. Mas Deus me convida ao monte subir, para que de seus planos eu não venha desistir. Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz.
Sua força invade todo o meu viver, transfigurando todo o meu ser. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim, ouvir sua voz me dizendo assim: a tenda eu fiz e é o seu coração. É só viver pensando em mim. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim. Queridos irmãos internautas que nos acompanham através do Sistema Renovar em Cristo, Facebook, YouTube, convido aos irmãos para participar da Santa Missa a ser realizada neste domingo, às 19h30, na Igreja São João Batista. Sejam todos convidados. Também nós gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham neste programa Buscar as Coisas do Alto desta noite de sábado. Agradecer por ter nos acompanhado, agradecer por ter ouvido a palavra de Jesus, entendê-la, e não vamos ficarmos só com esse entendimento. Vamos proclamar a palavra que o Senhor nos ensinou neste dia de hoje. Quero também convocar os nossos internautas que nos acompanham nesse sistema, que esse sistema Renovar em Cristo, ele funciona também com as doações dos nossos amigos, dos nossos colaboradores. E acessando a página do Sistema Renovar em Cristo, você verá algumas possibilidades de você nos ajudar com a sua doação. No sistema há possibilidade de você fazer essa doação, essa colaboração com o nosso sistema, através do Pix, através de boletos, transferências. Façam isso, porque o sistema ajuda a evangelizar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus aos lares, a ajudar aquelas pessoas que ainda não se converteram em Jesus a tomar esta decisão. É um programa que necessita sempre da sua ajuda, da ajuda dos nossos colaboradores, para que ele se mantenha ativo e possa crescer para alcançar mais públicos, pessoas com mais distância. E para isso é necessário alguns valores, e esses valores nós estamos solicitando aos nossos colaboradores. Nos ajude a manter esse sistema Renovar em Cristo, porque o sistema Renovar em Cristo também, além desse programa Buscar as Coisas do Alto, tem outros programas também nesse viés do ensinamento da palavra de Deus para as famílias, para os lares, para as pessoas. Então, nos ajude. Acesse o site do Sistema Renovar em Cristo e faça a sua doação. Nós agradecemos e Jesus também. E neste final do programa de hoje, a nossa oração final é de agradecimento a Deus
por nos permitir estarmos aqui nesse estúdio para deixar esta mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo para todos e agradecer a Ele por nos permitir estar de posse dessa informação, de posse da nossa vida, para, diante da palavra do Senhor, levar este conforto para todos. A palavra de Jesus é palavra eficaz, é palavra de vida, vida eterna. É a palavra que nos alimenta espiritualmente, que nos dá força e coragem para caminhar com Jesus nesta missão tão difícil de evangelizar, de anunciar o seu reino de Deus e de mostrar quem é Jesus através do seu evangelho. Assim, finalizo este programa de hoje, agradecendo então a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e a nossa Mãe Maria Santíssima, que interceda por todos nós que estamos ouvindo este programa, Buscai as Coisas do Alto. Obrigado, tenham a todos uma excelente noite e um excelente fim de semana. Até o próximo programa. Boa noite. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Porque sou fraca, não sei o que convém, mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim. Conduza-me. Faz de mim um novo ser. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo.